lugar designado para abrigar toda a população humana desde bilhões de anos, dividida em 6 grandes continentes. Dentre eles destacam-se África, Ásia, Europa, Oceania, América e Antártida, cada um com seu clima e aspectos locais. O Brasil localiza-se na América, para ser mais específico, na América do Sul. Dentre eles há diversas diferenças culturais de cada estado, mas há uma que se assemelha em escala mundial, que é a imensa quantidade de resíduos descartados diariamente. Há lugares que existe uma coleta seletiva de lixo eficiente, mas a região norte do país é prova de que não há políticas públicas para gerenciar de forma correta e sustentável os resíduos sólidos, pois sabemos que é de extrema importância para a saúde e bem-estar da população uma cidade limpa, mas infelizmente a poluição é um problema grave que afeta negativamente a natureza. Ela pode ser causada por diversas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, desmatamento, uso excessivo de plásticos e o principal, o descarte inadequado de lixo. Essa ação de forma descontrolada pode causar o aquecimento global, perda de biodiversidade e problemas de saúde pública. Os lojistas, os mercados, entendeu? As pequenas, os pequenos importadores que eles trazem aqui, o resíduo sólido. E chegando aqui, nós fazemos a triagem para poder fazer o imprensamento e dar destino a Macapá, certo? Aí de Macapá, e o pessoal que recebe transporta direto para a empresa. Entendeu? Agora daqui vai para Macapá. Depois que fizer todo o procedimento, porque não é chegar aqui e mandar para Macapá, não. A gente tem que fazer a triagem todinha, fazer, no caso, a seleção, papelão, plástico filme, PP, PET, PE, isso são o nome dos resíduos sólidos, certo? Porque você não tem o nome, ela tem o nome, a mesma coisa tem um resíduo. Não é chegar e dizer, não, vou mandar tudo misturado. Não vai ter futuro. Temos que fazer a triagem e dar a cada caso seu destino no seu devido lugar. Entendeu? Aí mandamos para Macapá, quando temos uma porcentagem boa também, né? Não manda 10 mil quilos, ele só manda quando tem de 30 para lá, 30 a 40 mil quilos. Aí dá destino a Macapá e de Macapá dá um destino à empresa, à fábrica. Entendeu? Esse é o nosso trabalho aqui no Laranjal do Jari. Eu junto com meu filho. Seu filho, me ajuda. A empresa é dele. Agora, a pessoa capacitada a fazer isso sou eu. Entendeu? Quem tem o conhecimento do resíduo sou eu. A segunda pergunta é como a senhora se sente ajudando uma causa tão nobre e importante para o meio ambiente? Porque a gente pode ver pela cidade em si que muita gente queima o lixo, muita gente joga em rios, nos lagos, nas praças públicas. Quando tem festa na cidade, o que a gente mais vê é lixo jogado no chão, é PET, é garrafa de água, cerveja, latinha, long neck, enfim, aí a gente quer a sua opinião própria sobre isso. Em relação a como eu me sinto mais uma ajudando o meio ambiente. Entendeu? Porque eu assisti uma reportagem uma vez, um elefante numa mata, e ele estava sozinho fazendo a limpeza. Aí os outros animais chegaram, mas você não vai conseguir. Você não vai conseguir. O elefante falou, não, eu sozinho não vou conseguir. Agora, se todos fizerem isso, conseguiremos. Entendeu? Então, eu me sinto mais um ajudando. Se todos fizessem o papel que eu gostaria de fazer e estão fazendo, o meu ambiente seria bem melhor. A gente queria saber um pouquinho mais sobre o programa Bote Recicla, que acontece aqui na loja de vocês. E a gente queria saber se tem aqui em Laranjal do Jari e como funciona.
Boa tarde. Sim, a gente funciona aqui na loja Boticário, tá? Ele funciona como logística reversa, no caso. A cada 3 embalagens que o cliente traz na loja, ele ganha nas compras acima de R$150, R$15 de desconto. Essas embalagens podem ser de qualquer outra marca, tá? Não só do Boticário, até de supermercado, sejam cosméticos, tá? Olá, quero primeiramente agradecer a disponibilidade de vocês aqui na construção do nosso trabalho, para que ele fique mais rico e cheio de informações. Bom, nós somos estudantes do Instituto Federal do Campus de Laranjeiras, aqui do Amapá, e estamos cursando o 3º ano do ensino médio aqui em técnicos de meio ambiente. Gostaria que primeiramente vocês se apresentassem, como é de vocês, qual a função aqui de vocês na Sematur. A gente agradece, né? Bom, o meu nome é Lucivonete Oliveira, tá? Trabalho na Secretaria de Meio Ambiente. Hoje estou na função de diretora de Educação Ambiental, né? E... Eu sou Barbosa, né? Meu nome é Márcio Barbosa, sou guarda ambiental e hoje eu estou desempenhando o papel de educador ambiental no Departamento de Educação Ambiental, junto com a minha diretora, aqui na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Certo, muito obrigada. Bom, nós formulamos algumas perguntas através do que a gente pode ver, sendo moradores aqui do município, e também dúvidas que a gente vê mais presente. Então, pode ser dúvidas de pessoas com quem a gente conversou através de uma pesquisa e também próprias nossas, sendo moradores aqui do município. Bom, a primeira pergunta é quais os principais motivos que vocês podem nos dizer através da formulação do trabalho de vocês, ou mesmo botando em prática o trabalho de vocês, que as pessoas, porque ocorre, né, das pessoas que não consigam aplicar esses tais bons hábitos ambientais. Bom, é até uma pergunta interessante, né, Barbosa? Porque, assim, muitas das vezes as pessoas, elas demoram a entender o processo, né? Hoje a educação ambiental no município, ela avançou muito, né? Porque, assim, é importante que desde a gente, quanto filhos, né, digamos, na nossa casa, a gente tem o ensinamento do pai, da mãe, né, de que forma a questão dos bons modos, né? E quando aquela criança chega na escola, tudo vai ser assim, vai ser colocado de uma forma bem mais aplicada. Mas a gente já traz de casa, né, muitas coisas. E a escola também vai intensificar esse aprendizado e levar em consideração, né, aqueles que não trazem, mas a escola ali também vai dar esse suporte. A gente sabe que é assim. E muitas das vezes eu costumo até dizer que eu até repreendo. Ah, é cultural. Não, não é cultural, né? É uma questão de bons modos, educação. Então, assim, eu não vou dizer, porque o pai não ensinou. Não, muitas das vezes os pais ensinam. Mas por alguma situação, digamos, preguiça, não sei, acontece que esse processo logo não aconteça, né? E nem tudo que a gente quer é a curto prazo, né? Então, hoje a gente já observa as escolas, um ambiente muito melhor, limpo, né? A gente já vê aquilo que não era antes. Na minha época não era assim, eu falo quanto técnica hoje e estudante, né, naquela época. Então, hoje eu vejo essa preocupação do município. E as crianças nos recebem muito bem quando a gente vai para as escolas, com as palestras. E assim, são dicas, a gente leva assim algo tão básico e dali a gente sai assim, sabe? Bem satisfeito com a evolução deles. A gente tem esse feedback das crianças, né? Então, essa dificuldade, né, eu podia muito bem dizer que é por conta de, digamos, uma preguiça, mas nem sempre é. Porque, assim, que as pessoas precisam entender da importância delas nesse meio. Eu tenho a minha contribuição para o meio, o poder público tem a dele. Então, assim, se cada um de nós fizermos a nossa parte, a gente avança. Então, assim, e muitas vezes, eu não vou fazer porque o meu vizinho não faz. Não, não é por aí, né? Eu acho que cada um de nós devemos fazer a nossa parte. A gente até visitou agora recente, né, a passarela Dom Pedro I. E aí a gente fez um trabalho muito bacana, assim, educativo, com aquela população ali. E aí a gente, junto com a Secretaria de Saúde, né, o pessoal da Endemias. Então foi muito bom. E nem sempre, por exemplo, a passarela toda, né, que é suja. Muitas pessoas já criaram aquele hábito de coletar o seu lixo na sua residência e colocar na lixeira lá no início da passarela. E a gente precisa lembrar que antes nem tínhamos lixeiras com tender, no padrão, com tampa. Então tudo isso é evolução, é patrimônio, né?
E as pessoas precisam ter esse cuidado, olhar com esse cuidado. Então a gente já evoluiu, as pessoas estão caminhando para essa melhora mesmo 100%. E é isso. É mudança de hábito. Né? A maior dificuldade hoje que nós temos hoje, e é o nosso trabalho, é tentar levar essa sensibilização para a população, para os moradores, para a nossa sociedade, mudar esse hábito de não jogar lixo, de não cuidado de ter boas práticas, boa maneira, boas ações com o meio ambiente. Então, qual é a nossa maior dificuldade hoje? Porque, como a pergunta que você disse, né? Das pessoas não mudarem. Isso é uma questão muito complicada, porque é exatamente como a Lúcia Bonatti disse, a pessoa ela precisa ter noção, ela precisa se conscientizar, entender que ela faz parte do meio. Não é só o poder público, mas que cada um de nós, como indivíduo, como pessoa, agente da sociedade, nós temos a nossa responsabilidade. Que muitas pessoas ainda acham que a responsabilidade é do governo, do poder público, enquanto que ele precisa entender que ele, como cidadão, né, compartilhar, a responsabilidade é compartilhada. Então ele como cidadão entender que ele é o principal, nós somos o principal agressor, o principal causador da poluição, né? E nós somos o principal agente da transformação. Então, nosso trabalho, nós temos sim, né, resultados, mas infelizmente alguns, a maioria, não conseguem, mas aos pouquinhos, aquele pouquinho que a gente fizer, um pouquinho, que seja de diferença, como a gente sempre vai conversar, né? A gente vai dizer assim, mas meu vizinho faz isso, mas aquele... Não, mas se de cada um fazer um pouquinho, então já há uma diferença. Então o principal desafio é esse, né? A principal dificuldade das pessoas é esse, é a mudança de hábito, a mudança de entendimento que ele é um ser, que ele é o causador e ele é o principal, que pode fazer o principal agente da mudança das. Sim, é muito importante também não generalizar, falar esse é o motivo, porque é muito específico de cada ser e também é muito importante levar justamente com a educação ambiental a importância que a pessoa tem. Muitas pessoas pensam, só eu não vai fazer diferença, mas cada pessoa é um fator muito importante, como vocês mesmos disseram, de transformação e também nós somos o causador. Bom, a Secretaria ela é responsável pela coleta do lixo em Lajes da Pujaria. Porém, alguns moradores relatam que esses resíduos não são devidamente coletados e por conta desse mau gerenciamento, eles acabam queimando os lixos da sua casa. Como seria resolvido esse problema que acaba poluindo a atmosfera e o meio ambiente em si? Tá. O Barbosa vai iniciar, né, para contextualizar essa pergunta em relação à questão da 240 da nossa lei municipal. Barbosa. Nós temos a nossa lei municipal de resíduos sólidos, que é a lei 240 de 2003. Como hoje, como educador ambiental, mas guarda ambiental trabalha na fiscalização, como foi dito na pergunta, né, contextualizando, foi feita uma entrevista. Vocês fizeram uma entrevista algumas moradores. Né? E assim, o que acontece? Tem que ver também a situação, né? A situação, o endereço, o local e o motivo. O que a gente pode observar? Que a maioria desse serviço de coleta nós fazemos, a Secretaria, a gestão ela faz. Né? Nós temos hoje os caminhões coletores, nós temos nossos agentes de coleta. Hoje esse ano passou a ser uma realidade de uma terceirizada. Então, assim, a maioria hoje é coletado, né? Esse gerenciamento desse resíduo é coletado de uma maneira correta. O que acontece é que, às vezes, essa queima desse resíduo são coisas que o morador não tem ele não quer se dispor a pegar aquele resíduo e a utilizar de uma maneira correta, dar uma outra destinação que não a lixeirinha de casa. Por exemplo, a limpeza no terreno, das folhas, galhos e trocos. Inclusive, já coloca outros resíduos que não são aqueles que o serviço de coleta ele faz. O serviço de coleta urbano, que é o lixo doméstico. Né? Muitos desses resíduos que eles queimam, geralmente já se enquadra como entulho. Né?
que a nossa lei 240 ela já classifica como entulho, né? Resto de madeira, resto de construção, poda de árvore, supressão de árvore. Então, realmente em si, esse serviço o município ele não faz. Nós temos o disque entulho, né? Para fazer esse serviço, mas esse é um serviço já que a prefeitura ela disponibiliza para a pessoa fazer, se ela tem um entulho ali, né? Que é uma taxa que se paga e realmente é um valor simbólico. Por quê? Porque vai se disponibilizar caçamba, vai se disponibilizar uma máquina muito maior para recolher aquele entulho para dar uma destinação tirada ali. Então, geralmente as pessoas eles fazem essa limpeza, eles fazem aquilo, querem colocar dentro da sacola do lixo, querem colocar dentro da lixeirinha. E o serviço de coleta ele vai levar aquele resíduo lixo doméstico. Lixo doméstico. Aí o que acontece? Eles pegam essas folhas, pegam essa limpeza do quintal e vão queimar. Que causa um outro problema, que é a fumaça, que é a poluição do ar, da nossa população, da nossa cidade, que é uma realidade que nós vivemos muito aqui hoje. Tá. E assim, só para que fique claro, né? A lei municipal, ela fala sobre a questão da implantação da lixeira. O município hoje ele não tem esse serviço, o município não oferta lixeira para a população. Então, o que a lei fica? Que a pessoa, o morador, ele é responsável por dispor na frente de sua casa uma lixeira com tampa e que suporte a capacidade do que é produzido, porque muitas das vezes, o que acontece muito aqui é que eu tenho uma vila de apartamentos, né, que é costume, meu Deus. E assim, eu tenho uma vila de apartamentos, né? Então lá, digamos que tem 5 apartamentos. E aí eu coloco uma lixeirinha, né? E sem tampa. Aí tá. Aí quando você trabalha com muitas pessoas, aí você já não tá num padrão que a lei, né, que ela te coloca ali, né? Aí as pessoas já não se atentam para o horário da coleta, que também é válido. Então, assim, a gente teria que apurar, né? O porquê não, nessa residência que vocês tiveram a informação, teve esse problema, né? Então, assim, nós moradores somos responsáveis por ter a lixeira com tampa, colocar o nosso lixo de forma segura dentro da lixeira, porque o que acontece muito e sempre é que muitas das vezes coloca lá o lixo numa sacola que já não está totalmente amarrada, aí já não tem tampa, aí vem gato, urubu. Aí quando o carro da coleta passa, aí o gari não vai ter tempo, gente, de pegar e ficar todo um sempre em todas as residências fazendo aquela limpeza ali, catando o lixo. É por isso que a lei, ela diz, né, que é colocar acondicionar, né, de forma segura, correta. Então a gente teria que verificar o que não ficou, né, bem amarradinho. E aí é o que o Barbosa falou, hoje as pessoas têm dificuldade em diferenciar o que é entulho e o do lixo doméstico, porque o município hoje ele é responsável pela coleta domiciliar. E falando de coleta domiciliar, e o nosso município ele avançou bastante, né? E as pessoas precisam acompanhar o avanço do município, né? A gente não tinha asfalto, a gente tem asfalto. A gente não tinha antes uma empresa, né, terceirizada que realizasse a coleta, mas o município tinha a coleta mesmo do serviço, né, que é aqui na secretaria. Hoje o prefeito esse ano passado, né, em dezembro, ele conseguiu junto ao governo do estado terceirizar esse serviço. Então assim, a gente amplia, né? Mas aí eu pergunto, será que as pessoas também estão seguindo? Né? Então fica aí a interrogação, a exclamação. A nossa vontade era que tudo desse certo, né? E a gente não tem varinha mágica, né? Mas assim, hoje a empresa, ela tem feito esse serviço de coleta, né? Domiciliar e outros serviços. E é uma responsabilidade dela, né, Luz Ivonete? E a gente diz assim, Sim. as pessoas que não tiverem seu lixo coletado, elas podem procurar a Secretaria de Meio Ambiente, elas podem fazer denúncia, elas podem procurar, que a gente vai entrar exatamente em contato, a gente tem serviço de fiscalização, o que está acontecendo. E às vezes a pessoa já não quer se disponibilizar de colocar o seu lixo amarradinho dentro da sacola, no horário certo, dentro da sua lixeira, aí muitas vezes a pessoa faz isso, aí em vez de fazer isso, ele vai lá, junta tudo no quintal de casa e taca fogo. O que é mais cômodo, né? E acaba ele, né? que essa comodidade dele gerando já outros transtornos, que é o que você falou, né? Então, assim, para resumir, né? A gente tem a coleta, inclusive há uma preocupação, não é de hoje com a empresa,
A prefeitura ela sempre se preocupou com a parte baixa, né? Porque são lixeiras que dão ali aquele suporte para várias, o coletivo. Então, hoje o nosso município é diferenciado, porque aí em Macapá, quando a gente vai em outros municípios, não se tem uma coleta tão rotineira. Aqui nessa principal, a coleta ela é de domingo a domingo, possa-se dizer. E quando a gente chega em outro município, quando fala isso, a gente diz, como assim? Não. Lá em Anjal do Jari, nessa parte principal, que é a área de comércio, que tem essas lixeiras, a gente está bem servido. Então, o que está faltando é todos nós, né, quando eu falo todos nós, poder público e população, compreender e tentar melhorar as nossas partes, né? O que é lixo doméstico, o que é entulho, né? Para que de fato aconteça de forma 100% eficaz. Esse gerenciamento, né, desse quesito. É muito importante também deixar o questionamento para os moradores e até para nós mesmos. Qual é a função da coleta de lixo e qual é a minha função? Para que isso possa funcionar, tem tanto o lado da gente, mesmo como moradores aqui do município, e também da coleta. Então é muito bem, a coleta de lixo está seguindo com a sua responsabilidade e eu estou seguindo com a minha responsabilidade como moradora. É muito importante a gente deixar esse questionamento como só levar em consideração ao outro, e mais levar a gente e a gente, como é que a gente está. Bom, essas foram as perguntas, eu quero deixar o meu agradecimento bem explícito aqui, porque eu achei muito importante, como eu também sendo moradora aqui do município, também entender, ver as questões de vocês. Então, eu quero agradecer muito, até mesmo pelo trabalho de vocês, como vocês têm feito aqui pelo município, que vem contribuindo para todos os anos e que o trabalho de vocês é muito importante também para as próximas gerações, para vocês verem tanta importância que vocês têm aqui no município. Então, muito obrigada tanto pela participação quanto a contribuição aqui no município. A gente é que agradece, viu? E até a próxima. Na Avenida Bom Pastor, numa casa aconchegante, uma senhora faz vasos utilizando materiais reciclados, que além de decorar sua casa, servem de suporte para as plantas. Também utiliza cascos de ovos para fazer adubo para sua horta. Práticas como essa deveriam ser comuns nas casas de diversos moradores, pois pregam a sustentabilidade e ainda turbinam os nutrientes na sua planta.